E aí, juventude feliz e sadia, esse vai ser o terceiro vídeo da série Paciência. Mas antes de ir pro vídeo, de fato eu vou explicar um pouco por que ele tá aqui, por que esse vídeo surgiu, de onde veio a ideia. Bom, pra quem não sabe, eu faço parte do Movimento Bandeirante. No Movimento Bandeirante a gente ganha especialidades, que são esses distintivos aqui que estão enchendo a minha manga do braço esquerdo, olha só. Muito bonita, né? Cheio de coisas. E aí eu resolvi fazer a especialidade de Ecologia. E, diferente das outras, que são só você cumprir alguns requisitos, ela pede para você fazer um tipo de trabalho de pesquisa e divulgar isso. E aí ele dizia para você inventar um jeito de divulgar, e eu pensei assim, como eu tô familiarizado com a linguagem de YouTube, já vou fazer. Então esse vídeo aqui, ele é para tirar minha especialidade, mas não deixa de ser uma pesquisa muito interessante. E aí eu poderia pesquisar sobre água, ar, terra, qualquer coisa do tipo, mas eu resolvi pesquisar sobre um tema que é um pouco negligenciado aí pela sociedade, que é a importância dos insetos. Então, bom, vamos pro vídeo. Vamos aprender um pouco mais sobre esses bichinhos, gente boa, que muita gente tem medo, mas vocês vão ver que é importantíssimo preservar eles. Para começar, alguns dados gerais sobre insetos. Existem mais espécies de insetos catalogadas do que espécies de seres vivos. Todos os outros tipos de seres vivos somados: fungo, planta, vertebrados, enfim, moluscos, fungos, bactérias, até vírus. Se você somar todos esses caras e as espécies que tem conhecidas, não dá o número de espécies de insetos que temos conhecidas. Só de besouros são 350 mil espécies. São 5 vezes mais espécies de besouros do que espécies de vertebrados. Além disso, os insetos são muito importantes para a polinização. 75% da polinização de plantas com flores é feita por abelhas. E os insetos também têm importantes funções na decomposição, por decompor ali matéria orgânica, né? Principalmente ali baratas, moscas e algumas larvas de insetos. E também tem uma grande importância na cadeia alimentar, seja de outros animais, como os anfíbios, roedores, as aves, até dos mamíferos, né? Por exemplo, o tamanduá, como a gente tem também para a alimentação humana. A carne de inseto tem uma taxa de proteína muito maior do que a carne de frango, de boi, de peixe, além de ter um custo de produção mais baixo, né? Consome menos recursos naturais. E apesar de no Ocidente isso não ser uma cultura tão difundida, no Oriente é bem cultural comer não só insetos, mas artrópodes no geral, né? Na verdade, aqui no Brasil também tem o pessoal que come as formigas tanajura e tudo mais, mas é um tabu ainda muito grande. Mas a carne de inseto é uma das alternativas para manter a alimentação proteica da população. Bom, o que está acontecendo hoje em dia com os insetos é que eles estão realmente desaparecendo, assim. Apesar de serem um dos organismos mais adaptáveis, eles estão sofrendo muito. Foi feito um estudo no oeste da Alemanha, que é uma das regiões menos povoadas, com mais florestas, e lá constatou que em 30 anos, 75% da biomassa de insetos voadores se reduziu. Bom, essa situação atual é gerada por diversos fatores, né? Um dos principais fatores é o uso intensivo de agrotóxicos, que acaba não só afetando as pragas das plantações, como muitos insetos que estão ali, às vezes, só contribuindo com o ecossistema, né? Eles estão ali só interagindo. Outra coisa que acontece também é que você tem a redução das florestas, né? A redução das florestas é uma questão bem complicada, porque muitos insetos acabam necessitando das florestas para viver, eles não conseguem viver ali em áreas agricultáveis, né? E aí você tem muitos insetos de floresta. Quando você reduz essa floresta, você reduz o habitat dos insetos, os recursos alimentares e tudo mais, e você acaba tendo essa redução. Outro fator para a redução dos insetos é a poluição, né? Tanto a poluição do ar, a poluição da água principalmente, né? Porque muitos insetos eles põem os seus ovos na água, e aí você tendo essa água poluída, eles não conseguem se reproduzir. E também tem a poluição e contaminação causada pelos agrotóxicos, né? Bom, e o que está se fazendo a respeito, né? No Brasil, existe pouca legislação específica sobre insetos. O que existe é a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que ela regulamenta o patrimônio genético do Brasil.
Então, nesse patrimônio genético está incluído os insetos. Então, ela regulamenta a captura de insetos vivos da natureza. Então, apesar de você ter essa lei aí que vai regulamentar esse tipo de coisa, ela acaba dificultando muito para os pesquisadores, né? Os pesquisadores que estão trabalhando com insetos, eles às vezes precisam fazer essa captura na natureza para estudar como que a espécie está evoluindo, para estudar os hábitos, para estudar a morfologia do inseto, e eles não podem realizar isso, existe um processo muito burocrático. Outra lei que regulamenta isso é a Lei do Crime Ambiental do Brasil, que não regulamenta especificamente sobre insetos, mas ela regulamenta sobre os agrotóxicos. Você tem esses agrotóxicos aí que matam os insetos, né? E vários desses que são prejudiciais para os insetos, principalmente aí para as abelhas, que são um dos insetos mais importantes no ecossistema mundial. Esses agrotóxicos são proibidos, né? E você tem uma legislação que proíbe o porte, o uso, a compra, o manuseio, a venda desse tipo de agrotóxico, mas a gente sabe que nem sempre essas leis são executadas, né? Existe uma dificuldade da polícia ambiental de chegar nesses lugares, de investigar tudo, então realmente vindo do governo existe pouca coisa sendo feita. Mas existem algumas iniciativas, principalmente em relação às abelhas, porque as abelhas estão chegando numa situação cada vez mais alarmante, né? Está existindo uma extinção de abelhas em massa e Albert Einstein já dizia que se o ser humano extinguisse as abelhas, nós não viveríamos 4 anos. Bom, como eu falei, elas são responsáveis por 75% da polinização de plantas com flores. Não dá para você ignorar a importância das abelhas. E aí por isso existem algumas iniciativas, como a iniciativa Sem Abelhas Sem Comidas, né? Que na verdade ela é a ramificação na América Latina de uma iniciativa mundial que chama Be or Not to Be, que é abelhas ou não existir, né? Abelhas ou não ser. E essa iniciativa ela é liderada por apicultores da América Latina, né? Eles começaram essa iniciativa num congresso mundial de apicultura lá, num fórum mundial em Kiev, na Ucrânia, e a partir disso, eles têm essa missão de conscientizar, então eles fizeram material para ser distribuído em escolas, fazem campanhas, anúncio publicitário, eles têm o apoio de várias entidades, universidades, até do governo federal eles têm apoio. E existe também uma outra iniciativa, que é o projeto Colmeia Viva, que ela inclusive é bancada por indústrias químicas que produzem esses agrotóxicos. Porque, segundo eles, com o manejo responsável dos agrotóxicos, não existiria essa extinção em massa das abelhas. Então, eles criaram uma central de atendimento, onde o apicultor pode ligar lá e informar que ele está tendo as abelhas dele morrendo, né? E aí, então, a partir disso, é feita uma investigação para descobrir por que isso está acontecendo e eles tentam tomar as medidas cabíveis. Bom, para concluir isso tudo, eu sei que muita gente tem nojo de inseto, vê um inseto fica desesperado, tem fobia. É normal, os insetos, enfim, rastejam, muitos são vetores de doenças, né? Mas a gente tem que se conscientizar da importância desses bichinhos, né? As abelhas, por exemplo, na polinização, a gente tem as baratas, as larvas na decomposição de matéria orgânica, a gente tem outros insetos que são responsáveis pela manutenção da vida na questão de servir de alimento para outros insetos, né? O tamanduá, por exemplo, se alimenta de formiga, os sapos se alimentam de moscas e outros insetos, vários peixes também se alimentam de insetos. Então, é muito importante a gente preservar esse tipo de coisa. Então, se você está se perguntando o que você pode fazer pelos insetos hoje, primeiro, não mate insetos inofensivos. Tá certo que você vai acabar matando barata, porque, mano, barata é vetor de doença. Você vai matar o pernilongo, porque ele é chato, ele também pode ser vetor de doença. Mas, cara, quando pousa aquele besourinho no seu braço, só dá um assoprão, dá uma coisada assim. Não mata os bichinhos, cara. Eles já estão diminuindo e não precisam dessa contribuição. Outra coisa é você repensar os seus hábitos, né? Procurar consumir alimentos orgânicos que não utilizam os agrotóxicos, porque daí você está desincentivando essas práticas que eliminam os insetos. Investigar de onde que vem esses produtos que você se alimenta, né? Porque, bom, tem muitas fazendas que acabam causando essa mortalidade excessiva de insetos, aumentando o desmatamento.
Então sempre pesquisar de onde que você está comprando. No site do Sem Abelhas Sem Comida, que eu vou deixar aqui na descrição, tem material didático para você aí que é pai ou professor e quiser divulgar o projeto deles. Vou deixar minha contribuição aqui. Eles têm alguns PDFs, alguns jogos, algumas atividades, material lá didático sobre as abelhas. Outro lugar legal de visitar quando passar esse período de quarentena, agora esse vídeo ficou datado, é a Cidade das Abelhas, lá em Embu. Eles fazem um trabalho de conscientização bem legal sobre a abelha, explicam como ela funciona. Enfim, a gente tem que sempre tentar enxergar esses animais como vidas, e não simplesmente uma formiga, uma borboleta, uma mosca. A gente tem que enxergar eles como vidas e que eles têm uma importância vital no nosso ecossistema, inclusive uma importância maior do que a nossa própria. Então, vamos ter humildade, vamos preservar tudo, e é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui.